Vamos louvar a Deus e depois vamos ter uma palavra de oração para que o Senhor esteja nos abençoando e nos iluminando. E como nós vamos falar de conversão, um hino que nos faz lembrar deste assunto é um hino muito conhecido. Tem ideia de qual seja? Eu só sei depois que você falar o nome. Aí então o senhor não tem ideia, né? O hino de número 334, que tem como título Conversão. Este hino ele fala que antes nós andávamos em cegueira, vagando, mas foi Cristo que nos iluminou, foi Ele que nos regenerou, e isto é obra da graça de Deus, é obra do Espírito Santo na vida do pecador. Se nós hoje aprendemos o Evangelho, se nós hoje temos interesse por aprendermos, é porque o Espírito Santo habita em nós, é porque o Espírito Santo nos concedeu uma nova vida, a fim de que nós tivéssemos outros interesses, não mais pecaminosos, ainda que pecadores somos, mas interesses de conhecermos mais a Deus. Isso é obra do Espírito Santo em nosso coração. É a graça que opera em nós. Vamos ficar em pé, vamos louvar a Deus. Nós vamos acompanhar o playback. Cegueira andei perdido, vaguei longe, longe do meu Salvador. Mas a glória desceu, o seu sangue bebeu e salvou este pobre pecador. Foi na cruz que um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Já ouvia falar dessa graça sem par e no céu trouxe Cristo Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz que um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meu pecado e vi sobre mim o castigo da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi e abrigo seguro me achei. Foi na cruz que um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Meditoso então foi ao meu coração conhecer o excelso amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz e salvar este pobre pecador. Foi na cruz que um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz.
foi a tua graça eficaz que operou em nossos corações, a fim de que fôssemos iluminados para entendermos, para que nós entendêssemos a tua palavra, para que entendêssemos o Evangelho, para que confiássemos tão somente em Cristo Jesus, sabendo que Ele nos purificou de todos os nossos pecados. Nós te agradecemos, ó Deus, porque outrora estávamos mortos em delitos e em pecados, mas o Senhor nos deu vida. Nós nascemos de novo, nos tornamos filhos de Deus, pelo poder do Espírito Santo, pela tua graça e pelo teu amor. E nós queremos entender mais sobre esta bênção, sobre esta doutrina. Para isso nós pedimos o auxílio do teu Santo Espírito, iluminando-nos, fazendo com que aquilo que for exposto conforme a tua palavra seja aplicado aos nossos corações e que vivamos a partir desta doutrina com um coração grato, com um coração exultante, sabendo que somos salvos pela tua graça e pela tua misericórdia. Ó Deus, esteja conosco, esta é a nossa oração e a fazemos no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Podem se assentar. Uma pergunta, eu acho que os irmãos já fizeram, isso tinha muito no primário, quando a professora pedia para nós ligarmos os conceitos. É mais ou menos assim. Então você tem aqui Deus Pai, Deus Filho. Tá fácil agora, né? Deus Espírito Santo. Nós já estudamos 3 doutrinas, correto? Quais foram? Depravação total, então eu vou colocar aqui. Esse canetão tá ruim. Eu aceito, pastor. Um preto. Depravação total, vai ficar aqui. Depois, qual outro ponto que nós tratamos? Expiação limitada. Vou abreviar aqui, ok? Qual mais? Faltam 2. Estou usando isso para os irmãos se esforçarem. O que foi dito, né? Isso. Hoje é escolha incondicional. Eleição incondicional, nós já falamos. A eleição. E hoje nós vamos falar sobre graça irresistível. Esse barulhinho é tão chato, né? Graça irresistível. Ok, se você tivesse de ligar, com exceção de depravação total, que pertence ao homem, nós sabemos, obviamente, que a salvação ela é a obra de Deus. Jonas 2, versículo 9 diz, de Deus pertence a salvação. No entanto, quando nós olhamos mais de perto essa doutrina da salvação, nós percebemos que a Trindade, ela age, as pessoas da Trindade agem especificamente em determinados pontos dos 5 que nós iremos expor. Ou seja, se você tivesse de ligar a ação de Deus Pai, você ligaria a qual ponto aqui? Expiação limitada, eleição ou graça irresistível? Eleição. Então é Deus Pai que na eternidade elege. Tem alguma base bíblica? Tem que ter, óbvio, né? Os irmãos lembram de algum texto que afirma isso? Vocês vós que me escolhestes, antes eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto. Sim. Mateus. É Jesus que está dizendo. Ah? Paulo em Efésios
Efésios 1. Efésios 1, versículo 3. Vamos ler? Obrigado. Efésios 1, versículo 3. Podem ler. Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual das regiões celestiais em Cristo. Versículo 4. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Eis aqui um louvor à Trindade. E Paulo ele começa com Deus Pai. E Deus Pai fez o quê quanto à salvação? É uma obra da Trindade, mas o Deus Pai age especificamente no fato de que Ele nos escolheu, nos elegeu, nos predestinou. Então, muito bem, aceitaram, acertaram. Deus Pai, eleição. Deus Filho, expiação. Leia aí o versículo 6 e 7. Ou melhor, leia o 5 ao 7. Versículo 5 ao 7. 5. Nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da sua glória, para louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza de sua graça. Nós temos redenção em quem? Em Cristo. Em Cristo, no amado. No amado. Então a redenção, Deus Filho, Ele age aqui na expiação limitada. Ele expia os nossos pecados, Ele morre pelos seus eleitos. Ele paga o nosso pecado. Agora Deus não pode cobrar. Ou seja, é impossível que alguém esteja no inferno e diga: eu estou aqui, mas Jesus pagou os meus pecados. Se Ele pagou, significa que Deus está cobrando pela segunda vez. Então Deus não é justo? Foi o que nós falamos na aula passada. Então nós vemos que Deus Pai, Ele elege, Ele escolhe na eternidade, Deus Filho redime, e por fim, ficou fácil aqui, né? Deus Espírito Santo, Ele vai aplicar esta salvação no coração dos eleitos. Se você ler ainda no capítulo 1 de Efésios, no versículo 13 ao 14, pode ler, reverendo. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Interessante. Você vê aqui uma expressão sendo repetida nesse trecho, que vai do versículo 3 ao versículo 14. Ele cita a ação das pessoas da Trindade em áreas específicas da salvação. O Pai elege, o Filho redime, o Espírito Santo aplica a salvação, e ambos fazem isso com qual objetivo? Para louvor da sua glória. O Pai elege e predestina para louvor da sua glória. O Filho redime para louvor da sua glória. O Espírito Santo aplica a salvação em louvor da sua glória. Deus faz isso para que Ele mesmo seja glorificado. Ele expressa a sua glória no fato de que Ele salva pecadores. Lá em Efésios 2, no versículo 10, se eu não me engano, ele diz isso mesmo: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. Nós que antes estávamos vivendo em trevas, estávamos mortos em delitos e pecados, agora fomos transformados e somos considerados
feituras. E a palavra feitura, que acho que eu já disse, que no grego é poemia, não é? E alguns estudiosos dizem que daí que vem a nossa palavra poema, tem a ver com algo que é feito. Ou seja, Deus transforma aquilo que era trevas agora em um poema. E quando você vê um quadro bonito, o que você pergunta? Quem foi que pintou? Quem é o pintor? Quem o pintou? Para que Deus seja glorificado. Só para eu entender, eu notei aqui, Deus Pai, para honra de sua, para louvor da sua glória, Deus Filho, para louvor da sua glória, e o Espírito Santo em louvor da sua glória. Qual a diferença? Existe diferença? Para louvor e nas preposições. O Espírito Santo em louvor. Eu não sei se no original tem alguma diferença, ou a tradução trouxe essa diferença. Tem. A ideia é traduzir corretamente, obviamente, né? Em louvor da sua glória, você vê a preposição para, fica muito claro o propósito. Para louvor da sua glória. Em louvor da sua glória, eu não estudei a fundo, mas talvez tenha a ver com o fato de que tudo acontece no Espírito Santo. É Ele que conduz. Quando você lê lá em Gênesis, você vê a obra você vê a Trindade, né? Você vê tudo foi criado pela ordem de Deus, pela palavra, pelo verbo, e você vê o Espírito pairando, né? A ideia de conduzindo, né? Talvez tenha a ver com isso, mas eu não lembro especificamente a diferença, né? Eu tenho algumas sugestões que eu tenho que trabalhar mais isso, mas eu não tenho nenhuma resposta exata. Reverendo Maurício, tem alguma sugestão? Duane? Minha sugestão, lógico, também acho que tem que ver as preposições que estão escritas lá, mas tenho a impressão. Você está preocupado? Não estou. Lógico que tem que ver as preposições lá do texto. A impressão que eu tenho é que a ação do Pai é para louvor de sua graça, da glória de sua graça, e depois a do Filho, a fim de sermos para louvor da sua glória, são aspectos que estão contemplando assim a construção de quem nós somos. E o versículo 14, o qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade, parece que vê a obra já mais concluída. Como se ele estivesse dizendo assim, ó, tudo isso é para louvor da sua glória. Depois ele conclui dizendo, está vendo, nós chegamos ao final, em louvor da sua glória. É uma distinção tênue, né? Lógico, eu estou trabalhando assim no início de um pensamento, né? Mas parece que lá é assim, Deus fez isso para que você seja alguma coisa aqui para louvor da glória dele, mostrando um fim. Depois vai lá e mostra um fim depois no amado. E o Espírito aqui já é o resgate final, como se estivesse, está vendo? Em louvor da sua glória, dando uma ênfase de que ele completa essa obra. É a impressão que eu tenho. Agora, de fato, precisa estudar melhor, né? É interessante que quando Paulo ele fala do Espírito Santo e a sua obra em operar no coração, ele sempre usa essa preposição em. Lá em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 22, ele faz uma construção da frase muito parecida com a de Efésios. Se eu não me engano, acho que é. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 22. É uma construção muito parecida. Não sei se isso tem a ver com o trabalhar no coração, com o indivíduo. Quer que eu leia aqui? Pode ler. Que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Ele usa, não sei se... embora seja uma construção parecida, mas um fato que eu chamo a atenção é não sei se lá ele está falando que Deus é glorificado em nós, se algo tem a ver. Mas algo tem que ser estudado para nós falarmos com mais certeza. Ok?
Então nós vemos que Deus Pai, Ele elege, Deus Filho redime, expiando os nossos pecados, pagando o preço do nosso pecado, tomando sobre si a nossa maldição, fomos comprados pelo seu sangue. O Espírito Santo, Ele aplica essa salvação em nós, Ele opera para que nós nos aproximemos de Deus. É isso que nós vamos falar hoje, sobre a graça irresistível. Então, para lembrarmos, primeiro, qual é a condição do homem sem Deus? Como você a definiria? A partir dos textos bíblicos. Qual a condição do homem sem Deus? Morto. Ele está morto. O morto, ele pode reagir? Não. Ele escuta? Ele vê? Ele dá algum passo? Não. Se fizer assim, não está morto, né? Ou é filme. Tinha aquele filme lá, Um Morto Muito Louco, né? Se bem que aquele ali era as pessoas que arrastavam, ele mesmo não fazia nada, né? Essa é a condição do homem. O que mais? Como a Bíblia mostra o homem sem Deus? Condenado. Ele é filho da ira, né? Filho da desobediência, filho da ira. Está debaixo da ira de Deus, né? O que mais? Qual é a condição desse homem? Ele está morto, ele está condenado. Sem vida, não tem vida espiritual. Está perdido, ele vive segundo o curso deste mundo. É muito interessante essa expressão, curso deste mundo, né? Paulo ele usa três vezes essa expressão, segundo, né? E a ideia de segundo é conforme. Nós vivíamos segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar e segundo as inclinações da carne. E segundo o curso deste mundo, imagino eu que ele tenha tendo em mente um rio, né? E o rio ele segue um curso. E somente peixes vivos lutam contra a correnteza. Agora um peixe morto, qual é a tendência? Seguir o curso do rio. Então, se nós estamos mortos, alienados de Deus, nós seguimos o curso deste mundo, segundo as ideologias pecaminosas e mundanas. Nós não reagimos. O que o mundo diz que é certo, é certo. O que o senso comum, que nem sempre é bom senso, diz que é correto, nós não reagimos. Não sei se você já percebeu, algumas coisas que estão sendo divulgadas atualmente pela mídia, pelo mundo, e você diz assim, mas isso é um absurdo, isso é claro que está errado, e as pessoas não veem, não percebem. Está imaginando? Sim. Quando saiu uma resolução do Ministério Público aí, que nós estamos na prevenção do AIDS, não podemos proibir o homossexual que se sente mulher entrar no banheiro público de mulher lá. Agora eles podem entrar. Isso aqui. Eu falei à minha esposa, você não entra mais, porque você não vai se sentir, eu acho que eu não vou proibir, né? Mas eu acho que vai ficar difícil. Vai chegar, várias clientes vai chamar a gente, elas não vão estar por dentro da lei, que não foi muito. A gente recebeu a resolução lá, a ordem que eles conseguiram essa lei aí, e nós temos que engolir lá abaixo, né? E tá lá. E eles vão começar a entrar nos banheiros, aqueles que sentirem elas, né? No banheiro das senhoras, e nós não podemos fazer nada. Elas vão chamar a gente, mas a gente vai ter que falar assim, olha, só tem que buscar reforço em outro lugar, ou procurar outro banheiro, porque nós não podemos fazer nada. É um absurdo. Para nós que somos cristãos, sempre vai ser. Eu acho que para a maioria das pessoas hoje é um absurdo também, independente delas ser cristãs ou não. Tentar fazer um banheiro para eles, né? Aí eles falaram que não. Ninguém sabe. Que vai estar discriminando mais ainda, eles querem. Daqui a alguns anos isso vai ser comum. E vai seguir o curso desse mundo. É uns espertinhos se fazerem de homossexuais para Isso também, escuta aí. Sim. Então você percebe que o mundo está de ponta cabeça, está uma loucura. E se você bater de frente, falar contrário, o louco é você. Vamos dar isso. Quem acompanha a história cristã, quem acompanhando várias mudanças no transcurso, se você observar o passado, ver o presente e analisar a perspectiva do futuro, você vai observar que muitas coisas que ontem era totalmente errada para quem opunha-se um religioso cristão,
que termina com o tempo aceitando. É verdade. E aliás, diga-se de passagem, muitas igrejas que ao início da punição homossexual criaram certos debates e contradições, hoje eles estão se posicionando e aceitando. E eu pergunto, isso todas as imposições e posições criadas espiritualmente não está divergindo com a posição que o homem analisa, cada um de nós aqui, temos uma análise, uma posição e uma aceitação. Isso não é o que complica, inclusive, as pessoas que às vezes querem se aproximar de Cristo e se adaptar a você que já conhece. Primeiro que a gente não pode fechar as portas para pessoas nessa condição. Nós devemos aceitar o pecador. Isso. Mas não aceitar suas práticas pecaminosas. E isso deve ser discipulado por meio de amor, né, sem discriminar, sem ofender. Agora, igrejas que abrem a sua concepção no sentido de aceitar tanto o pecador quanto a prática, isso é um desvio bíblico. Né? Isso é uma tentativa de ser... Está ocorrendo, sim. E principalmente no exterior, e isso vai ficar bem mais forte aqui no Brasil, né? Sim, tem. E não é só uma não, tem mais de uma. Né? A mesma posição que tem uma batista presbiteriana lá na origem dela, que Estados Unidos, ou nos países conservam, são bem mais maleáveis e livres do que as imposições criadas aqui dentro do Brasil. Tem uma razão? Você tem um distanciamento do cristianismo tanto na América do Norte quanto na Europa. Não é? Nós temos a PCUSA, a Igreja Presbiteriana nos Estados Unidos. Isso. PCUSA, né? É Presbyterian Church dos United States. Eles abriram, eles até ordenam, né, homossexuais, mas só qual foi a reação das igrejas conveniadas à PCUSA que não concordaram com isso? Eles perderam muitos membros, muitos mesmo. Né? Então, eu acho ainda difícil nós dizermos que a maioria dos cristãos, mesmo na América do Norte, concordam com isso. Porque muitas igrejas quebraram os laços, né? Isso está sendo divulgado, eles perderam, em termos de membro, um número muito grande. Eu esqueci o número das pessoas que se afastaram, mas é um número enorme. Mas isso, né? isso em todo mundo. Se você fizer uma análise entre batista tradicional e a batista renovada, eu creio que perderam bastante. Porque eu sou uma igreja realista. As igrejas tradicionais, comparadas às igrejas neopentecostais, elas têm menos membros. Né? O que eu digo é que os poucos membros que ela tinha, eles diminuíram ainda mais por causa dessa posição contrária à palavra de Deus. Então nós vemos esta aceitação, as pessoas seguindo o curso deste mundo, vemos como uma atuação do pecado na vida das pessoas. Não é? Sim, pode falar. Olha, eu quando discuto esse assunto assim, eu vou dizer, se um dono de uma empresa chegasse na empresa e explicou todos os esquemas sem dar uma satisfação para ele vai gostar? De jeito nenhum, né? Mesmo assim é Deus. Fez o homem para a mulher e a mulher para o homem. E esse assunto ele é bem mais profundo. Né? Nós até conversávamos essa semana, né? Não é o assunto principal hoje. Geralmente, quando você sempre toca nesse assunto, ele se torna o principal. Né? Mas esse é só um exemplo para nós entendermos a ideia de curso deste mundo. Então, o homem ele está condenado, ele está morto em delitos, em pecado, e ele é escravo do pecado. O que diz lá em Efésios 2, versículo 3? Qual é a condição deste homem? Ele vive segundo a inclinação da carne. E o que ele faz? Ele é escravo do mundo, de Satanás, e ele é escravo do quê? No versículo 3. É 2:3, né?
Isso. Entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Exato. Ele é escravo do mundo, de Satanás e da sua própria carne. Ele é escravo das suas próprias vontades pecaminosas. Já pensou nisso? Ser escravo da própria vontade? Porque se você disser assim, não, mas eu faço o que eu tenho vontade. É verdade, você faz. E qual é a sua vontade? Qual é a vontade do homem sem Deus? Não estou dizendo que ele não faz coisas que são certas. Isso pela ótica social. Você vê, por exemplo, ateus fazendo obras, ajudando pessoas, mas nenhuma de suas obras são obras perfeitas. Nenhuma de suas obras faz com que ele se aproxime de Deus. Muitas das vezes as pessoas fazem as coisas certas pela motivação errada, ou até mesmo para se promover, ainda que isso tenha um benefício para quem recebe essas obras. Então a situação do homem é que ele é escravo da sua própria natureza pecaminosa. Para que ele faça o bem é necessário que sua natureza seja mudada. Um exemplo, vamos supor que eu coloco um banquete aqui, tem tudo que você gosta. Tem pudim de doce de leite, tem pizza que eu gosto, tem caldo verde, tem as melhores coisas que você imaginar, ok? E aí eu solto um urubu. E lá no canto nós esquecemos um lixo. Esse lixo tem um cheiro desagradável, tem aquele cheiro de carniça, aquela coisa que incomoda um ser humano. Mas eu solto o urubu. Para onde ele vai? Ele vai para o lixo, ele vai para a carniça. Na sua concepção, como homem, como ser humano, qual é a melhor opção? É o banquete, Não, um ser humano normal, a melhor opção é aquele banquete, com todas as coisas gostosas de se comer. Mas na natureza do urubu, é a carniça que é o melhor para ele. É para onde a sua vontade se inclina. Como que ele vai mudar? Será que é possível o urubu mudar a sua natureza? Não. Agora suponha que você tivesse o poder de transformar aquele urubu que estava no lixo em um homem. O que ele vai acontecer? Opa, o que estou fazendo aqui? Então a natureza do homem sem Deus é a natureza pecaminosa. Ele se inclina para o pecado naturalmente. Ele é escravo de sua própria vontade. Então essa é a condição do homem. O que acontece na graça irresistível? É a atuação do Espírito Santo em dar vida, regeneração, daí a palavra regeneração. Ele dá vida espiritual para esse homem. Ele muda as disposições mentais e ele começa agora a transformar essa natureza pecaminosa. Ele insere também no ser humano um princípio de vida nova. É o que diz lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Aquele que está em Cristo, nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Agora, aquele cara que era um urubu, ele foi transformado num homem. Ele tem uma disposição mental e um interesse para as coisas de Deus, para as coisas boas realmente. Porque liberdade na Bíblia não é fazer o que você quer, mas sim fazer a coisa certa. E a coisa certa conforme aquilo que Deus diz que é certo. Não conforme as suas concepções, não conforme a sua interpretação da realidade, mas conforme aquilo que Deus diz que é certo. Isso é a verdadeira liberdade. Então a ação do Espírito Santo na graça irresistível, é mudar a nossa natureza. É fazer com que nós ouçamos o chamado de Deus e o aceitemos. É interessante que você entenda que a graça irresistível não é uma atuação de Deus na qual Ele pega você pelos cabelos. Se você não tiver cabelo, Ele dá um jeito, mas pega você pela garganta, pelos pés e diz, você vai crer. Não é isso. É a atuação do Espírito Santo mudando as disposições do seu coração. Outra coisa, pouco tempo deu um problema na minha internet, aí eu peguei e cancelei, Aí eles ligaram para mim, não, você faz muito tempo, você está até no nome da Silmara, minha esposa. Aí ela, não, a gente vai fazer um plano bom. Aí foi o técnico lá.
Aí ele pegou e falou assim, eu vou pôr um pacote bom para você aqui, você não precisa renovar não, você me manda o dinheiro todo mês, o valor X. Aí eu peguei e falei, não, eu não quero isso não, se eu posso pagar, eu vou pagar, eu já estou há mais de 10 anos com a NET, onde eu morava, eu vim para cá, se eu vou ficar com o que eu posso pagar, eu faço, porque eu sou evangélico, eu não mexo com isso aí não. Não, mas já vi vários que fazem isso aí, eu falei, eu não sei, mas eles vão prestar conta da vida deles, eu não vou fazer isso aí. Põe um pacote que eu combine, que eu posso pagar todo mês, tanto é que eu pago todo mês, se eu não posso, parcelo, divido e tal. Mas eu escutei isso aí, ele queria pôr um pacote no mim com tudo aberto, eu ia pagar 90 ou 100 todo mês para ele, não para a NET. Para a empresa, né? Entendeu? A tentativa de corromper. Então, você está falando. Exatamente. Do tema, não estou saindo, falando a verdade. Você é todo lado, você é cercado de tentações. Tentações, eu falei, até nisso aí, né? É verdade. Então a condição do homem é essa que nós citamos. Ele está inabilitado, ele está morto, e o chamado eficaz, ele traz consigo a graça operante, pela qual a pessoa que ouve o chamado de Deus, que ouve o Evangelho, ela é capacitada a atender ao chamado e abraçar Jesus Cristo de maneira como ele é oferecido livremente no Evangelho. Ele aceita a Jesus. Mas ele aceita a Jesus por quê? Porque antes o Espírito Santo trabalhou primeiro. A causa primária está no próprio Deus. Existem reações, mas a causa das nossas reações está no próprio Deus. Primeiro, vamos falar sobre chamado. Vou colocar em vermelho aqui. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 11, versículo 28. Quem achar, leia. Mateus 11, 28. Isso. Mateus 11, versículo 28. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Para quem é esse chamado? Todos que estão sobrecarregados. É para todos. O chamado de Deus é para todos. Ele está chamando todos. Agora abra lá em João 7, versículo 37. João 7, versículo 37. No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Ok, até aí. Esse chamado é para quem? Para todos. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Então, quando nós falamos de chamado, nós percebemos que o chamado, nós podemos entender ele de duas maneiras. Primeiro, existe o chamado externo. Esse chamado externo, ele é universal, ele é para todos. Você deve pregar para quem? Para quem tiver um sinalzinho na testa indicando assim, pregue para ele. Não, você deve pregar para todos. Jesus, ele chama a todos. Esse é o chamado externo, esse é o chamado universal. Esse chamado, ele é dirigido aos ouvidos das pessoas. Esse chamado, ele é amplo. Toda vez que uma igreja verdadeira prega a palavra de Deus, ela está chamando os pecadores ao arrependimento, à fé. É um chamado para todos. Existe uma frase muito interessante de um estudioso, ele diz assim: esse chamado, que é o chamado externo, esse chamado geral, flui de todo o púlpito cristão verdadeiro e de todos os que dão testemunho de Jesus Cristo como Senhor e Salvador em toda a terra. É um chamado externo, é um chamado para todos.
Agora a pergunta, você chama todos, mas todos atendem a esse chamado? Nem todos. Daí vem um segundo aspecto. Sim. Agora, a gente deve pregar para todos mesmo, né? Sem saber quem é o eleito ou não, porque a pregação do Evangelho também ela serve para a salvação e para a condenação. Me disseram, né? Um pastor lá no seminário que ele dava aula, ele dizia assim, minha função é pregar. Ele já conhece da verdade. Eu preguei para fulano, ele já conhece da verdade. Ele está carimbado. Foi para condenação ou para salvação. Ele entendia que era um carimbo, né? Mas isso pertence a Deus. A nossa função é pregar o Evangelho. Quem vai ser salvo ou não, isso pertence a Deus. Agora, esse chamado específico, esse chamado interno, ele é diferente do chamado externo. Enquanto o primeiro é dirigido aos ouvidos, esse chamado interno é dirigido ao coração. Enquanto o chamado externo ele pode ser resistido, o chamado interno ele não é resistido finalmente. Ou seja, há uma resistência do coração duro, pecaminoso, mas não é uma resistência bem-sucedida. A palavra de Deus não há de voltar vazia, ela fará o que lhe apraz. Esse é um chamado ao coração, não apenas aos ouvidos. Qual é a realidade do homem? Veja lá em 1 Coríntios 1, versículo 18. E outra pessoa em 1 Coríntios também, abra no capítulo 2, versículo 14. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. A palavra da cruz para os que se perdem é loucura, é surreal. Eu já ouvi muito essa palavra quando eu prego o Evangelho para alguém. O que você está me dizendo é surreal. Não é fácil de acreditar não o que você está dizendo. É loucura. Mas para quem é salvo é o quê? É o poder de Deus. Você está vendo aqui neste versículo esses dois aspectos. O chamado externo, ele bate no ouvido do indivíduo, ele racionaliza, ele diz, isso daí não me cheira bem, eu não entendo isso, é surreal. Agora o chamado interno, que parte da ação do Espírito Santo em convencer do que aquilo que nós estamos ouvindo é a verdade, você olha para aquilo e diz, para aquilo que para outros é loucura, você diz, é o poder de Deus. É o poder de Deus que transforma. É o poder de Deus que traz vida. Capítulo 2, versículo 14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Está claro o texto. O homem natural, o homem que não recebeu a ação do Espírito, ele não pode discernir as coisas espirituais. As coisas espirituais entram no ouvido e ele conclui que aquilo é loucura. Não faz sentido. Já ficou nervoso tentando convencer alguém do Evangelho? Parece que a pessoa não entende. Eu, quando eu estou evangelizando, às vezes me deparo com um elemento que diz assim, polêmico. Não é bem assim. Então não deve perder tempo. Agora aí, em 1 Coríntios 1, versículo 22, e leia até o 24. Coríntios 1. Versículo 22 ao 24. Os judeus pedem sinais. Os judeus pedem sinais milagrosos e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual, de fato, é escândalo para os judeus e loucura para os gentios.
mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Ok. Ele está falando de 3 públicos aí. Ele diz primeiro, porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Os judeus querem sinais. Os gregos, voltados para a filosofia, eles querem sabedoria. Mas nós, independente do que eles querem, nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gentios, para os gregos. Mas, o terceiro público aqui, mas para os que foram chamados, tanto que estão dentre os judeus e os gregos, pregamos a Cristo. E para estes, a mensagem da cruz é o poder de Deus e sabedoria de Deus. Olha que diferença. Ele está dizendo, mas para aqueles que são chamados, não externamente, mas internamente, esses que são chamados, que estão tanto no grupo dos judeus quanto dos gregos, eles entendem que aquilo é a sabedoria e o poder de Deus. Repare que a diferença, aí, olhando de uma forma teológica, não está no indivíduo, mas está na ação do Espírito Santo, em iluminar e mostrar para os chamados que isto não é loucura, que isto é, na verdade, a sabedoria de Deus. É necessária uma vocação eficaz para que o indivíduo ele creia desse modo. Gálatas capítulo 1, versículo 15 ao 16. E outra pessoa abre em 1 Pedro 2, versículo 9 ao 10. Pode repetir Gálatas? Gálatas 1, versículo 15 ao 16. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprove revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios sem detença. Não consultei carne e sangue. Ok. Paulo ele diz, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça. Essa graça é o chamado, esse chamado é externo ou interno? É interno. Por quê? O versículo 16 diz, aprove revelar seu Filho em mim. Foi um chamado seguido de uma revelação, de uma iluminação de Cristo Jesus. Pode ser dito que o chamado externo, ele não é esse chamado igual ao Paulo está dizendo, chamado pela graça? Bom, por quê? Se o chamado externo pode ser resistido, e eu não posso resistir à graça, então ele seria um chamado que não é assim como Paulo definiu, pela sua graça. Entendi. Tem que falar. Minha pergunta é confusa, vou pôr na internet. Assim, tem 2 chamados aí. O chamado externo e o chamado interno. O chamado externo, o cidadão que recebe apenas esse chamado externo, ele não responde favoravelmente. Não muda o coração. Paulo disse que ele foi chamado pela sua graça. Nós concluímos que é um chamado interno. Podemos concluir que o chamado externo não é pelo ferramental da graça? Interno. Porque se fosse pelo ferramental da graça, aí a graça estaria sendo resistida? Sim, entendo. Ela não é uma graça salvífica. Você pode entender assim como... Acho que nem... A gente faz uma distinção entre graça salvífica, graça especial e graça comum, mas acho que nesse caso ela nem inclui no fato de ser graça comum. É lógico que o chamado eficaz, que o chamado interno, ele está dentro do chamado externo, no sentido de que você prega o Evangelho. Você prega o Evangelho. O Evangelho foi direcionado a você, a mesma mensagem.
O que vai dizer que se ele foi externo apenas ou interno é a reação da graça no coração do homem. Isso que vai definir. Porque quando ele é pregado, talvez esse chamado seja externo para o Sérgio. Mas para a Cat, a mesma mensagem é a graça de Deus, é o chamado interno chamando ela para a salvação. Eu dei um exemplo aqui de um irmão da Assembleia de Deus, de um pastor, que ele falou: eu estava sentado no mesmo banco, ao lado do meu irmão, o pastor pregou a mesma mensagem, nós ouvimos a mesma coisa, e aquilo fez todo sentido para mim. Ficou claro. Ele fez um apelo, sendo da Assembleia de Deus, eu levantei a mão e fui à frente. E daquele dia em diante, eu jamais deixei a Cristo. Com as palavras dele, né? Jamais deixei a Cristo. Fui tentado, pequei algumas vezes, mas jamais deixei a Cristo. O meu irmão nunca se converteu. E qual é o problema? Onde está o problema nisso? É que para ele o chamado foi interno, uma ação da graça de Deus. Para outro, ele só ouviu o chamado externo. E aí esse pastor mesmo concluiu, citando João 10, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me conhecem. Ok, eu vou pular aqui para nós corrermos. Há uma frase de Agostinho muito importante que diz assim: quando, portanto, o evangelho é pregado, alguns creem, alguns não creem. Mas aqueles que creem, atentando à voz do pregador vinda de fora, ouvem a voz do Pai no interior e aprendem ao passo que os que não creem ouvem exteriormente, mas interiormente não ouvem nem aprendem. Ele faz essa distinção, do ouvir externamente e de ouvir a voz de Deus no coração. Ele diz: aqueles que ouvem o chamado de Deus no coração, esse é o chamado do Pai, esse é o chamado do pastor. E Calvino dizia: somente quando Deus brilha em nós pela luz de seu Espírito é que obtemos algum proveito da palavra. A vocação interior, a qual só é eficaz e peculiar ao eleito, é distinta da voz de homens que vem do exterior. E como o Espírito opera? Primeiro, ele opera abrindo o coração e habilitando o ouvinte a responder. É você que responde. É você que crê. É você que se arrepende. Deus não crê por você. Deus não se arrepende por você. É você que faz isso. Mas isso só é possível com a atuação do Espírito Santo. Lá em Atos 16, versículo 4. A palavra é ensinada, a palavra é pregada. E qual é a reação de Lídia? e 16 e 14. Perdão, não é 4 não. 16 e 14. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, não escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Ela estava escutando. Escutando o quê? O chamado. O chamado externo. Paulo estava pregando. Mas ela recebe um chamado específico. Ela recebe um chamado interno. Enquanto Paulo estava pregando o chamado externo, o Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Você está vendo aí tanto o chamado externo quanto o chamado interno. O chamado interno, ele sempre vem a partir do chamado externo. Reverendo, eu ia entrar justamente nessa área quando você tocou, que Calvino falou, né, do Espírito Santo. Além dele abrir o coração, né? Eu entendo assim, que nós todos estamos no mesmo barco, né? Sim. Como mortos, não enxergamos nada, né? Então, o chamado interno, a gente não vai conseguir fazer nada porque você não está enxergando. Então, o que Calvino falou ali, né? Somos iluminados. Então, o Espírito Santo, o trabalho dele também é esse, de nos iluminar, porque aí você começa
a enxergar e ver, né? Tanto que muitas pessoas eleitas, às vezes, passam anos e anos sem aceitar o Evangelho e ouvindo muitas vezes. Pessoas, às vezes, que estão no banco de igreja ouvindo uma pregação e ainda não se converteu. Mas no momento que o Espírito Santo, né, toca, ilumina, ela começa a enxergar tudo diferente. É o que Paulo diz, né? O Evangelho é o poder de Deus. Lembre-se do chamado de Cristo para Lázaro. Qual era a condição de Lázaro? Morto. É lógico que eu estou dando um exemplo, não é? Mas isso acontece em nós. Nós estamos mortos, mas quando Jesus diz, Lázaro, vem para fora, esse chamado tem poder. Esse chamado, ele comunica a vida. E o morto atende. Então, o exemplo de Lázaro, ele serve para nós aplicarmos nessa questão espiritual. O homem está morto em delitos e em pecados. Mas quando Deus diz, vem para fora, e tinha uma tradução que era, Lázaro, sai para fora, mudaram, né? O senhor lembra dessa tradução? Acho que era a anterior à corrigida, que era sai para fora, não tem como sair para dentro, mas mudaram agora, vem para fora. Ele atendeu esse chamado. Como o Espírito opera? Abrindo o coração e habilitando o ouvinte a responder, iluminando e mudando também a disposição da mente. Olha, abra lá em Jeremias 31, versículo 33, e também leia o capítulo 32, versículo 39 ao 40. Então, primeiro, Jeremias 31, versículo 33, e depois, capítulo 32, versículo 39 a 40. 33. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração las inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Okay. 32. Isso, 32, agora o 32, versículo 39 ao 40. 39 a 40. Dar-lhes-ei um coração e um só caminho, para que me temam todos os dias para seu bem e bem de seus filhos. Farei com eles aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem, e porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. Alegrar-me-ei por causa deles e lhes farei bem. Plantá-los-ei firmemente nesta terra de todo o meu coração e de toda a minha alma. Ok. E eu vou ler aqui Ezequiel 36, versículo 26. Ezequiel 36, versículo 26 diz, dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne, um coração sensível à voz de Deus. O Espírito Santo, ele opera, ele é o cirurgião por excelência. Ele arranca o coração de pedra e dá um coração de carne, um coração sensível à voz de Deus. Repare que quando um eleito ele ouve o Evangelho, o Espírito Santo está mudando as disposições do coração dele. Não é algo mecânico, no sentido de que ouvir a voz, deixa eu obedecer. Não, o coração está sendo mudado, moldado. Há uma operação que somente Deus pode fazer. A função do Espírito Santo é convencer o pecador do seu pecado. Você prega, mas você não convence. Quem convence é o Espírito Santo. Só Ele tem acesso ao coração do homem. Um outro texto, lá em 2 Coríntios 3, versículo 2 e versículo 3. 3, versículo 2 e 3. Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito de Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. A lei de Deus, o Evangelho foi escrito nos corações. Provavelmente Paulo esteja pensando em Ezequiel 36,
versículo 26. E antes, melhor, no capítulo 2, versículo 12. Não, aqui é 1 Coríntios. 1 Coríntios 2, versículo 12. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Pode ler o 13 também. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ok. Um ponto interessante, né? O texto fica claro, mostrando aqui que a mensagem do Evangelho, ela muda as disposições do coração, ela nos dá vida, nos habilita a entendermos aquilo que é espiritual, não é? Mas nós vemos também lá em 2 Coríntios, no capítulo 4, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 6, fala também que ele não só opera, mas ele também ilumina. 2 Coríntios 4, versículo 6. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Ok. Um último ponto que eu gostaria de tratar, para nós encerrarmos, é que nós percebemos que o chamado externo é para todos, não é? Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. E só os escolhidos que recebem esse chamado interno, esse chamado que não pode ser resistido finalmente. E um texto que fica muito claro é lá em Marcos, capítulo 4, versículo 10 ao 20. Eu vou ler aqui, nós não vamos ler tudo, essa é a explicação da parábola do semeador, não é? E Jesus, ele explica. E no versículo 10 diz, quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele com os 12, o interrogaram a respeito das parábolas. Ele lhes respondeu, a vós outros, que ele escolheu e começou a explicar, vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus. Mas, aos de fora, tudo se ensina por meio de parábolas. Por quê? Para que vendo, vejam, e não percebam, e ouvindo, ouçam, e não entendam, para que não venham a converter-se e hajam perdão para eles. E aí ele começa a explicar a parábola. Não entendeis esta parábola? E como compreendereis todas as parábolas? Se não entendereis essa parábola, como compreendereis todas as parábolas? O semeador semeia a palavra. E aí ele explica os 4 campos. Mas o texto, o ponto que eu gostaria de frisar, é que ele diz, versículo 12, para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Aqui ele não está falando de chamado, ele está falando que o chamado, ele é pregado, mas você não vê interesse na pessoa de Jesus em que aqueles que ele não escolheu se convertessem. Isso é claro. Você não vê a atuação do chamado interno no coração deles. Ele diz, olha, e Jesus ele vai dizer que ele escolheu os pequeninos e o Pai revelou. Pessoas, possivelmente ele esteja falando aí dos fariseus, conhecedores da lei, os religiosos, os teólogos da época, que conheciam a letra, mas não conheciam o espírito dessa lei. E ele está dizendo, a vós, vocês, que ninguém dá nada, o Pai decidiu revelar. Aos outros, não. Eles escutam as parábolas e eles ficam confusos, eles acham loucura.
eles não conseguem discernir. Mas a vocês eu explico. Você vê aí o chamado. Fica claro que o chamado interno é para aqueles que o Pai escolhe. Fica tanto claro a doutrina do chamado eficaz quanto da eleição. Rogério? Sim, exato. Não há uma atuação da graça em convencer. Porque a graça de Deus, ela não pode ser resistida. Né? Finalmente, o homem pode resistir por algum tempo, mas ela não pode ser resistida finalmente. Essa resistência humana do coração duro, ela não é bem sucedida. O Espírito Santo, ele atua e transforma o coração para que a pessoa tenha condições de aceitar esse chamado. Teoricamente, ela não seria sendo um chamado exatamente da graça em si, somente para aqueles que teriam chamado, só que a graça só moveria naquelas pessoas que aceitariam. É um chamado gracioso no que concerne ao conteúdo dessa palavra. Gracioso por quê? Porque o homem está em pecado e carece da graça de Deus para que ele tenha seus pecados perdoados. Então, no conteúdo desse chamado externo, você vê uma pregação da graça, mas você não vê a atuação da graça eficaz em convencer o coração de todos. Né? O conteúdo é um conteúdo do Evangelho da Graça, mas você não vê a atuação da graça em operar. Ela opera naquele que Deus quer. Para nós encerrarmos, vamos lá para João 10. Versículo 25. Eu vou ler aqui. João 10, versículo 25. Respondeu-lhes Jesus: já vos disse, e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai testificam a meu respeito. Já se perguntou? Jesus curava, Jesus fazia milagres, e tinha gente que não cria nele. Já se perguntou? Puxa vida, se eu visse aquilo ali, eu ia crer na hora, talvez você pensasse, né? Mas tinha pessoas que olhavam para aquilo e falavam: isso daí é um charlatão. Tem alguma coisa por trás disso aí. Eu não acredito, não. Se voltasse hoje, seria mesmo. Verdade. Dizer que era pelo dedo do diabo. Alguns diziam que era pelo dedo do diabo que ele fazia tudo aquilo. Mas qual é a explicação de Jesus para isso? Para essa incredulidade? Mas vós não credes. Vocês não creem porque não sois das minhas ovelhas. Porque as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo. E da mão do Pai ninguém pode arrebatar. As minhas ovelhas vão ouvir a minha voz. Elas me conhecem, eu as conheço. Elas estarão seguras, ninguém vai arrebatar elas das minhas mãos. E quem garante isso é o próprio Deus, é o Pai. Irmãos, esta doutrina ela deve ter uma aplicação pessoal na nossa vida. Eu vou repetir, não é para nós ficarmos especulando, não é? Mas é olharmos para Deus e dizer: eu atendi ao chamado. Você quer saber se você é um escolhido? Você atendeu o chamado de Deus? Você crê nele? Você se arrependeu dos seus pecados? Você tem certeza disso? Se isso aconteceu na sua vida, é porque você é ovelha. E se você é ovelha, você tem a certeza de que jamais será arrebatado das mãos do Senhor. Porque ninguém poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Vamos ficar em pé, vamos ter uma palavra de oração. Irmãos, nós nos adiantamos bem hoje, porque nós temos uma reunião. Né? Então, no próximo estudo, eu vou falar sobre perseverança dos santos, encerrando essa série de estudos sobre os 5 pontos do calvinismo.
E aí eu faço uma retomada deste ponto, para ficar mais claro, ok? Ó Deus, nós te louvamos, nós te agradecemos, porque um dia o Senhor nos chamou eficazmente, o Senhor, pela ação do teu Santo Espírito, venceu as barreiras dos nossos corações, retirou o coração de pedra e nos deu um coração de carne. Ó Deus, nós te louvamos por isso, porque o Senhor nos convenceu. O seu chamado foi irresistível a nós. E o Senhor fez isso de uma forma amorosa, na qual, Pai, nós fomos convencidos por Ti, de que o Senhor é o nosso Senhor, e de que em Ti há salvação, de que o Senhor é o nosso pastor, de que o Senhor entrega a sua vida por nós, e que em Ti temos a garantia da salvação. Nós te agradecemos, ó Pai, pois ao mesmo tempo que estas doutrinas nos mostram como nós somos depravados, como nós estamos mortos sem Ti, ela também nos mostra graça. Ela nos mostra as trevas que habitam em nossos corações, mas nos mostra a luz que resplandece em Cristo. E obrigado a Deus, porque assim como o Senhor criou o mundo das trevas, o Senhor nos fez uma nova criatura por meio da Tua luz, por meio do Teu Evangelho. Ó Pai, que nós nos sintamos também motivados a pregarmos o Evangelho, a chamarmos muitos, a chamarmos todos que pudermos, sabendo que a função de convencer é do Teu Santo Espírito. E ninguém pode resistir ao poder do Seu Santo Espírito. Esta ação, esse chamado é irresistível. E nós te agradecemos por essa segurança que temos em Cristo Jesus. Nos leve em paz aos nossos lares, debaixo das Tuas potentes mãos. É o que nós te pedimos, confiados tão somente em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Irmão, obrigado pela atenção. Há algum aviso para sábado agora? Não tem não há nenhuma... Ah, verdade. Nós temos o discipulado radical com os jovens, né, e nós vamos falar sobre o cristão e a homossexualidade. Vai ser um bate-papo com os jovens. Os irmãos estão convidados para irem. Né? É com os jovens, mas não é só para os jovens. Se os irmãos tiverem interesse em ir, vai ser bem interessante, porque eles vão ter a oportunidade de tratar do assunto. E aí nós vamos pegar o reverendo Maurício, colocar ele na roda viva. Vamos sabatinar. Deus abençoe, irmãos. Está encerrado. Fiquem com Deus.